cetro, Jesus, reino espiritual seu, não temporal. Ele mesmo disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Na lição do domingo passado, irmãos, a gente estava estudando o amor no seio, acho que era, lição 5, né? Ela falava sobre o amor. E a lição está baseada no texto de Romanos, né? Romanos 12. E eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia, e eu vou apenas pontuar algumas questões sobre o texto. Romanos 12, a partir do verso 1. Esse texto é conhecido, e se eu te pedisse para você dizê-lo de cor, você diria, não diria, Elisete? Diria? Então diga. Eu não posso te recriminar, porque de vez em quando isso acontece, sabe, Elisete? Eu estou com um texto na cabeça, eu sei o que o texto quer dizer, mas palavras fogem e o texto não pode vir inteiro, e a gente não tem como dizer, não é mesmo? E isso vai acontecendo. E uma coisa que está acontecendo conosco, irmãos, nós estamos vivendo dias em que a velocidade das coisas, a pressa em que as coisas aconteçam, está nos deixando estressados, e o estresse tem acabado com a gente, né? Ele consome com a gente, e a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não morrer por causa disso. Mas o pior disso não é a vida que se perde por causa do estresse, é a graça do relacionamento que a gente pode ter com Deus, e aí o estresse acabar com isso. E às vezes a gente está estressado, né? Hoje, por exemplo, a Orminda sentiu um pouquinho do estresse, né, Orminda? Mas você, como é minha esposa, vai me perdoar, né? Em nome de Jesus, com certeza. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Hoje nós tínhamos um encontro com diretores, são 59 diretores de todo o sul do estado, são 12 municípios, e a gente foi para o encontro. E quando a gente está lá no trevo da Coca-Cola, o encontro seria lá na Facassi, a menina lembrou que a gente esqueceu o data show. Sem data show não tem como mostrar as coisas que a gente queria. Tivemos que voltar naquele trânsito das 7h30, 7:50, os irmãos já viram. Tivemos que voltar. Quando a gente chega lá e que eu ligo o data show, cadê a tela branca? Sem tela branca, tendo data show e computador, não resolve. Aí liguei o computador, deixei ligado e vamos tentar a tela. Daí a pouco a tela chegou. Quando a tela chegou, o computador deu problema. E aí a sorte que a menina tinha um netbook lá, a gente colocou o netbook, né, e deu certo. E aí na hora do almoço, veio o almoço para todo mundo, mas faltou almoço para mim. Aí eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Né? Mas isso vai deixando a gente estressado, né? Uma coisa em cima da outra, mas eu não me importo muito com isso, eu quero entender. E aí, irmãos, eu queria à luz da lição que a gente estudou no domingo, né? E talvez o irmão não tenha chegado lá, vai chegar ou já passou. O texto de Romanos começa com esse texto que é conhecido aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo. Esse texto eu pude citá-lo 3 vezes nas reuniões que eu realizei com professores em Mimoso, Marataízes, em Cachoeiro, e eu disse a eles, e tinha dito lá na sala, que Paulo, quando fala esse texto, ele não evoca das pessoas que eles mudem o coração ou a alma. Por se tratar de um apóstolo, ele está falando de religião, está falando de Deus, de espiritualidade. Paulo diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, a nossa mente. E isso me trouxe uma curiosidade: por que Paulo não poderia estar falando, irmãos, vão renovar o coração, vão renovar a alma, e Paulo vai falar de renovação da mente, não é mesmo? E isso é importante para a gente compreender. Então eu quero destacar aqui, irmãos, nesse texto,
essa necessidade de renovar a mente, como pedido de Paulo, e não o coração ou a alma. Por quê? Porque a mente é a arquitetura da atitude. Todas as nossas atitudes passam, de certa forma, pela mente. Então, se eu renovo a mente, eu renovo a minha maneira de ser e a minha atitude em relação a tudo. E eu preciso fazer isso. A gente precisa fazer isso. A mente é um contínuo sem forma, que tem como função perceber e entender os objetos. Sendo por natureza algo sem forma ou não corpóreo, ela não pode ser obstruída por objetos físicos, a não ser que você morra, né? Você mata o corpo, não tem mais mente, né? Muito bem. O que é a mente? A mente é o estado da consciência ou da subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Olha bem, irmãos, como é que isso é fundamental, e Paulo, inspirado por Deus, não estaria falando isso que está na Bíblia aqui, né? De qualquer forma, isso não seria vulgar. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano. Daí Paulo vai falar de mente de culto racional. Irmãos, o ser humano, nós, eu, você, nós temos mente porque nós somos superiores. E o culto precisa ser racional. E aí ele vai dizer assim, olha, o cérebro humano, né, está relacionado com o cérebro humano, ela tem a ver com a cognição, comportamento, interpretação, desejo, temperamento, imaginação, linguagem, sentido, pensamento, razão, memória, intuição, inteligência. Tudo isso está relacionado com a mente. Por isso que Paulo vai pedir, renove a sua mente. E eu preciso renovar a minha. Tá bom? Esse destaque eu queria colocar aí nessa primeira parte do texto. Aí Paulo continua no verso 3, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente. Eu quero destacar aqui a orientação que ele dá individualmente a cada crente, a você e a mim. E ele está dizendo assim: Paulo, pela graça que me foi dada, Emerson, Aurizete, Gilberto, Luiz, Jotinha, Joventino, Fabrício, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, de cada um de nós que está aqui, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está pedindo sobriedade naquilo que você pensa, mas a razão da sobriedade está na fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Tá bom? No verso 4 ao 8, né, e aí ele vai continuando, aqui destaca que a igreja é um organismo, e ele vai falar assim, olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E aí ele vai dizendo sobre o corpo, você já conhece esse texto, e eu quero destacar nesse texto que a igreja é um organismo vivo. Como organismo vivo, o que caracteriza a ação, a atitude, o fazer da igreja, a existência, é a vida que ela possui para poder fazer o que ela tem que fazer. Entendeu? E aí, essa vida que a igreja tem, ela não tem porque estamos de pé, vivos fisicamente, porque nós não somos corpo físico de Jesus, nós somos corpo espiritual. Do verso 9, aí ele vai dizendo, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, e aí ele vai dizer, abençoai os que vos perseguem. Esses pontos estão lá na lição do domingo, que nós todos estamos estudando, quem participa da escola dominical, lógico, né? Porque quem não participa, sinto muito. E aí ele vai dizendo, se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com os homens. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e essas coisas todas ele vai dizendo. E aí, irmãos, eu quero aqui destacar que essas coisas que Paulo aconselha, elas são estratégias espirituais para que nós vivamos neste mundo. E aí eu falei na classe no domingo, nós estamos numa batalha espiritual.
E nós não podemos pensar ingenuamente que as coisas que temos que enfrentar, elas são coisas naturais, simples. As lutas da igreja e do crente são lutas de uma batalha espiritual. E o crente não pode ser ingênuo a esse respeito. Nós não podemos, irmãos. Nós estamos numa luta. E se você é um soldado que não tem as características de um soldado espiritual, você compromete o exército que está nessa batalha. Você compromete. Você precisa e nós precisamos nos cuidar para que a gente seja soldado espiritual. Então, se a batalha é espiritual, as armas precisam ser espirituais. E não há como um crente entre nessa batalha, que é espiritual, pensando que ele vai vencer essa batalha com armas que não sejam espirituais. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente precisa pensar nisso, mas é pensar com aquela mente que a gente falou lá. Entendeu? Então, olha bem, se você tem consciência de que você pertence ao exército de Deus, o reino de Deus, esse reino é espiritual, você não pode viver a vida como se você não estivesse vivendo espiritualmente. Não tem como. Tudo que você vai fazer, tenha certeza, é uma luta espiritual. E por mais simples que sejam as dificuldades, tome cuidado. Você pode ser derrotado. E aí eu quero destacar, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, portanto, as armas precisam ser espirituais. Eu não posso lidar com as coisas sem que eu tenha consciência dessas armas. Entendeu? E aí veja bem, irmãos, aqui eu quero fazer uma conclusão sobre isso. Se eu sou crente, e eu sei que a batalha é espiritual, eu não posso me relacionar com as armas sem que eu, sendo espiritual, eu pense que essas armas não sejam espirituais, ou essas armas são espirituais e eu não sou. Eu não tenho como, por exemplo, tomar uma arma espiritual e usá-la sem ser espiritual. Entendeu? E quero dar um exemplo disso. Quando Davi foi derrotar Golias, o rei deu a armadura dele para Davi. E Davi não conseguiu vencer o gigante com as armaduras do rei, ainda que elas fossem as melhores. Eu não posso vencer uma luta espiritual com a sua armadura, com as coisas que você vive. Eu preciso da minha armadura, porque as minhas lutas são lutas pessoais e que são minhas. Mas quando estamos em igreja, essas lutas são comuns. E é aqui na igreja, na comunhão da igreja, que nós vamos partilhando as experiências da luta para que a gente possa viver a vida espiritual de acordo com o que Deus quer para a sua igreja. Então, para usar a arma espiritual, eu preciso ser espiritual. Senão, eu não tenho como usar. Eu não tenho como usar, irmão. Se eu não sou espiritual, eu não tenho como usar a arma espiritual. Além das armas espirituais, a estratégia precisa ser espiritual. E aí Paulo vai dar todos esses exemplos aqui dentro de Romanos 12, ele vai dizer essas coisas para a gente ser espiritual. E aí, se você quiser ler mais sobre isso, nós temos a armadura de Deus, lá em Efésios 6, de 10 a 20, e temos também os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, de 22 a 26, para a gente compreender isso. E por que eu li o texto que o pastor Paulo estava me entregando? Porque hoje eu cheguei a ligar para você, Edmar. Falei assim, hoje, rapaz, eu não sei que horas que eu vou voltar de lá da Facassa, eu vou ligar para o Edmar para ele me dar me dar uma ajuda lá na igreja. E aí, irmãos, eu falei assim, não, vou não. E aí a gente veio. E o pastor confirma com essa palavra a necessidade de que estas palavras fossem ditas hoje aqui na igreja, no culto de oração. Tá bom, irmãos? Eu tenho pedido a Deus que Ele confirme essas palavras, não minhas somente, mas as palavras que estão sendo ditas periodicamente na igreja. E essa igreja, ela está caminhando para se tornar uma igreja que vai começar a crescer. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção disso. Nós estamos orando, irmãos. Nós estamos orando.
E eu tenho certeza de que você está orando, você quer a igreja crescendo, mas nós não queremos crescer só em número, nós queremos crescer em qualidade, nós queremos crescer de forma que as pessoas que entrem aqui, elas sintam que essa igreja é do Senhor, e que essa igreja é espiritual. E aí eu tenho que dizer também uma coisa que está lá no Salmo 1, o ímpio não resiste na congregação do justo. E aí nós vamos ter que queimar algumas coisas, porque se a gente começar a ser espiritual, as coisas que não são da igreja, elas vão precisar ir saindo. Assim como um copo sujo que vai recebendo água limpa, não é? A água suja vai saindo, a própria força da água limpa vai saindo. E esse exercício é um exercício da igreja e é um exercício individual seu e meu. Nós precisamos trabalhar isso, sabe? E nós precisamos nos compreender nisso. E por isso que eu falei do estresse. Porque se eu tiver uma esposa que não compreenda isso e que eu não a compreenda, a gente não pode viver. E aí, irmãos, nós precisamos nos amar, nós precisamos efetivar esse amor. Mas não é um amor burro, imbecil, romantesco, de novela e nem do mundo. É um amor que compreende o outro na pior circunstância do outro. Entendeu? É um amor que vai ao outro na pior circunstância que o outro está. E essa contradição o Senhor tem nos feito experimentar. Porque de vez em quando eu vejo um ladrão, a gente vê notícia na televisão, a minha vontade humana é de que aquele homem morra. Mas aí eu lembro, irmãos, que no sábado eu tenho que ir lá no IAS pregar o evangelho para meninos que mataram, roubaram, fizeram e aconteceram. Essa contradição, irmãos, é a contradição da luta espiritual que nós temos que travar, porque ela limpa a gente daquilo que a gente precisa viver. O Senhor não vai fazer mágica para você experimentar as coisas. O Senhor vai fazer com que você se confronte com elas, para que elas façam com que você deseje, pelo relacionamento com Ele, que essas coisas se deixem e que você tenha consciência e escolha viver as coisas de Deus. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e que a gente possa desejar viver isso. Amém, irmãos?